vocês? Uma alegria estar de novo aqui com vocês, na casa de Deus, para juntos nós podermos aprender um pouco mais, podermos adorar. O pastor Adriano pediu que eu fizesse uma palestra aqui. Ele está com Covid, né? Ele falou que só corre lá. E nós viemos aqui com muita alegria. Curiosamente, a palestra que ele me pediu, quando eu ainda estava na faculdade, juntamente com mais outros dois, nós produzimos um livro. Esse livro não tivemos a chance de imprimir, de fazer várias cópias. Então imprimimos o livro e ele ficou guardado. Produzimos o livro e ele ficou guardado nos nossos arquivos. E quando foi dessa vez, o pastor pediu que eu fizesse uma palestra sobre esse assunto, e é justamente o mesmo tema do livro que nós escrevemos. Então é uma oportunidade de você aprender um pouco daquilo que nós também aprendemos. Um dia eu pretendo publicar esse material, não sei quando, nem onde, nem como, mas uma hora isso vai acabar acontecendo. Muito bem, o tema que nós vamos tratar aqui já está para vocês ali, é como estudar a Bíblia. Eu apertei aqui, não foi, acho que eu tenho que ligar, né? Quando liga funciona. Como estudar a Bíblia. E eu quero começar aqui com um texto de Ellen White. Eu peguei todo um parágrafo dela do livro O Caminho a Cristo, tá? Que ela trata do tema estudo da Bíblia. Veja o que ela diz: não devemos aceitar o testemunho de nenhum homem quanto ao que ensinam as Escrituras, mas sim estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Então, em outras palavras, o que ela diz é: não confie no testemunho de alguém, estude por você mesmo. Vá no texto, leia o texto, aprenda sobre o texto. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossas próprias energias e habilidades adquiridas se atrofiarão, e as nobres faculdades do Espírito podem, pela falta de exercício sobre temas dignos de sua concentração, ficar tão debilitadas que percam a capacidade de apanhar a profunda significação da palavra de Deus. Estudar o texto não é fácil, exige exercício, e é realmente um exercício mental. É pensar, entender e ler de novo, ler outra vez, até que você compreenda o sentido mais pleno possível. O Espírito, ela diz, se ampliará se for empregado em pesquisar a relação dos assuntos da Bíblia, comparando passagem com passagem e coisas espirituais com coisas espirituais. Ela fala: não há nada mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Você tem alguma dificuldade de compreensão? Tem algum problema para aprender? Se você estudar mais a palavra de Deus, esses problemas começam a desaparecer. Você começa a ampliar a sua capacidade intelectual. Nenhum outro livro, ela diz, é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como devera ser, os homens teriam uma largueza de espírito, uma nobreza de caráter e firmeza de propósito que raro se vê nesses tempos. Veja, nós adventistas, hoje já não é mais assim, mas no passado nós nos gabávamos em dizer que nós éramos o povo da Bíblia. Hoje já nem tanto. Mas este passado a que eu me refiro é a época em que ela fala, e ela diz que já naquela época as pessoas não estudavam como deveriam estudar, o que me causa muita preocupação.
muita preocupação. Bem pouco benefício, porém, se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Poder-se-á ler a Bíblia inteira e, contudo, deixar de reconhecer-lhe a beleza ou compreender-lhe o sentido profundo e oculto. Nós fazemos o ano bíblico, né? Estudamos a lição de escola sabatina, fazemos as leituras diárias, mas só isso ainda é pouco. Precisamos mergulhar e aprofundar no texto, viver com o texto. Viver com o texto. Uma passagem que se estude até que seu sentido seja claro ao Espírito e evidente sua relação para com o plano de salvação é de maior valor do que a leitura de muitos capítulos sem ter em vista nenhum propósito definido e sem adquirir nenhuma instrução positiva. É possível ler a Bíblia e não crer em Deus? Por estranho que pareça, é. Eu vou te explicar o porquê. Aquele que o faz de forma superficial, ou aquele que não estuda detidamente para conhecer a Deus ali, mas apenas para gravar informações, ele vai gravar informações, mas não terá nenhuma transformação. É disso que ela fala. Então, ao invés de nós gastarmos tempo lendo tudo, que leiamos apenas um único trecho até compreendê-lo. É o que ela está dizendo. Você entendeu aqui? Ler um único texto até que você o compreenda. E é um desafio, é um desafio. Imagine você pegando textos como de Daniel, Apocalipse, os profetas menores ou Salmos, por exemplo. É um desafio tremendo. Levai convosco a Bíblia, quando tiverdes oportunidades, lede-a, fixai as passagens na memória, mesmo enquanto estais a andar pela rua, podeis ler uma passagem e meditar sobre ela, fixando-a assim. Hoje já nem tanto. Na faculdade eu tinha o costume, que os colegas achavam meio estranho, eu tinha o costume de ler enquanto andava, enquanto caminhava. Eu gosto muito de ler, eu gosto de ler bastante, mas é difícil você ver a pessoa fazer o que eu fazia. Então eu ia para a faculdade, o NASP, eu ia do bairro até a faculdade, eu ia caminhando, ia pela calçada, obviamente, mas eu ia lendo vários livros, vários eu li no caminho. E não cai não, viu? Pode ficar tranquilo, porque eu nunca tropecei. E é um exercício interessante. Mas hoje, as pessoas dizem assim: pastor, mas se for assim, eu não presto atenção. Você tem um recurso que é muito curioso, e Deus abençoou a pessoa a fazer isso, que é você ter a Bíblia em áudio. Você pode botar no carro, enquanto dirige, e você pode ir ouvindo. Enquanto você faz suas atividades, lava a louça, ao invés de ficar ouvindo ali música, por que não coloca a Bíblia para ouvir? Imagine quanto você vai ganhar com isso, quanto você vai aprender. E esse é o último trecho que eu peguei dela. Ela fala: não conseguiremos sabedoria sem fervorosa atenção e estudo acompanhado de oração. Algumas porções das Escrituras são efetivamente tão claras e não podem ser mal compreendidas, mas outras há cujo sentido não está sobre a superfície, de modo que possa ser apanhado de relance. É preciso comparar passagem com passagem. Tem de haver cuidadoso estudo e reflexão acompanhada de orações, e tal estudo será ricamente compensado. Como o mineiro descobre veios de precioso metal sobre a superfície da terra, assim aquele que buscar perseverantemente a palavra de Deus como tesouros escondidos encontrará verdades do mais alto valor, as quais se acham ocultas à vista do pesquisador descuidado. As palavras inspiradas, meditadas no coração, serão como torrentes que brotam da fonte da vida. O que ela está dizendo é: ler é ótimo, mas você estudar é ainda melhor. E quando você começa a cavar e cavar e cavar, e você começa a fazer perguntas para o texto, você começa a ler o texto e a entender coisas, o sentimento que você tem é fantástico. Minha esposa recentemente, ela me fez um pedido. Ela falou assim: eu queria estudar a vida de Paulo. Eu falei: bom, porque estudar Paulo é fácil. Então, tem uma biblioteca gigantesca em casa, selecionei alguns livros e falei: pronto, está aqui, vai lá. E ela começou a estudar. Tá
na metade do estudo, ela falou assim: puxa vida, né? A gente reclama demais. Eu não conhecia Paulo, agora eu conheço Paulo. Meus amados, não há nada mais saboroso na vida do que você abrir um texto bíblico e ler, compreendendo o que ele está dizendo. Não apenas entendendo, você ouviu o que eu falei? Não é entendendo o que o texto está dizendo, é compreendendo o que ele quer te ensinar. E tem diferença. Tem diferença. Infelizmente, nós temos alguns obstáculos quando estamos estudando o texto bíblico, tá? Temos alguns obstáculos. Quais são os obstáculos ao estudo da Bíblia? Alguns deles. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Pedro? Abra lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, os versos 15 e 16. 2 Pedro 3, os versos 15 e 16. 15 e 16. Aqui diz assim, eu leio: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Veja o 16 agora. Ao falar acerca desses assuntos, os assuntos da salvação, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas, o quê? Difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja, quem está falando aqui é Pedro, tá? Pedro está distante de Paulo quanto? Quanto é que Pedro estava aqui distante de Paulo? Ele estava há alguns anos distante de Paulo? Não. Ele estava há alguns meses? Não. Paulo estava distante a alguns quilômetros de Paulo. Ele conheceu Paulo, ele viveu com Paulo, ele falou com Paulo. Pedro, que viu Jesus, que entendia a língua grega, que falava a língua aramaica, que era judeu e que viu tudo acontecendo, lê as cartas de Paulo e fala o quê? É difícil, tem coisa que eu não entendo. Se Pedro tinha essa dificuldade, você realmente acha que eu e você somos os alecrins dourados que nasceram no campo sem ser semeados, que entendemos tudo? Claro que não. Então veja, Pedro apresentou algumas realidades aqui. Primeira, há algumas coisas difíceis de serem compreendidas. Sim, o texto bíblico exige que você tenha cuidado, atenção e leia com carinho. Por quê? Porque tem coisa difícil. Tem coisa difícil. Quando alguém serve a você, não, isso é fácil, desconfie. Provavelmente essa pessoa não entende. Tem coisa difícil. E tanto eu, o pastor Adriano, nós somos teólogos, estudamos o texto bíblico, somos formados na área, aprendemos a língua, a cultura, os costumes, e nós teólogos olhamos e dizemos, tem coisas que nós não entendemos. É difícil. É difícil. Eu não disse aceitar ou confiar, eu disse compreender. Tem coisas que nós lemos e dizemos, por que é que Paulo falou isso? Por que é que Moisés escreveu isso aqui? Outra coisa, é possível torcer as escrituras. Eu disse isso. Há pessoas que conseguem torcer. Não trouxe aqui, há um vídeo bastante conhecido, foi inclusive motivo de chacota no Fantástico. É de um pastor, supostamente um pastor, líder de uma igreja, e ele leu errado um texto. O texto é de Oséias. O texto está lá assim: vai, toma uma mulher adúltera. O texto diz adúltera, tem um acento no adúltera. Ele leu errado
e leu: vai, toma uma mulher e adultera. Resultado: acabou se relacionando com uma das irmãs da igreja, engravidou essa irmã. Uma confusão total. Há pessoas que conseguem torcer. Você já viu aquelas pessoas que usam o texto bíblico para dizer: olha, se você devolver seu dízimo e a sua oferta, você vai ganhar mais. Há possibilidade de distorção. Pedro tinha dificuldade de entender alguns escritos de Paulo naquela época, mesmo com os discípulos presentes, já haviam os que torciam a Bíblia. Que dirá hoje? Então, são obstáculos. Esses são alguns. Outros obstáculos que nós precisamos saber em relação ao estudo são os obstáculos naturais. Por exemplo, nós temos a questão histórica. Nós estamos distante daqueles que escreveram o texto pelo menos 2000 anos. Além dessa distância, existe a distância cultural. São todos orientais, nós somos ocidentais. Pensamos diferente, comemos diferente. Eu não preciso ir muito longe, e não sou adivinho nem profeta. Quer ver? Vocês no almoço, a maioria comeu arroz e feijão. Levanta a mão, comeu arroz e feijão. Aí pronto, nem profeta sou, tá vendo? Por que eu acertei a mão? Porque vocês e eu somos o quê? Brasileiros. Consegue entender? Existe a questão dos costumes. Eles tinham práticas e costumes que diferem muito do nosso, e nós temos que estudar esses costumes para compreender o que dali é bíblico e o que não é bíblico. Dou para você um exemplo. É costume do oriental ter quantas esposas? 5, 6, 2, 4. Quanto mais tiver, mais status ele possui. Podemos fazer isso aqui? Não. Podemos fazer isso biblicamente? Não. Costumes. Existe a questão do pensamento. Eles não pensam igual nós pensamos. Eu dou para você um exemplo. Não vou ler o texto. Em Êxodo, depois que Deus começa a dar toda a sua explicação, no capítulo 19 dá a explicação que vai acontecer. Do 20 ele dá a lei, e ele vai na sequência explicando e falando. Há um momento em que o povo dá uma resposta, e a resposta é assim: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Você viu a ordem aqui? Faremos e obedeceremos. A ordem é a seguinte: eu faço para depois entender. Com a gente não é assim. O pastor vem e faz assim: meu irmão, faça assim. Você fala o quê? Por quê? Você primeiro quer entender, e se tiver lógica, aí você faz. É assim que eles pensam na Bíblia? Não. Eles pensam o oposto de nós. Nós vamos fazer, e fazendo nós vamos entender. Então a questão do pensamento, ela é muito importante. A questão da linguística. A Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. O Antigo Testamento está em hebraico, o Novo Testamento em grego. O Antigo, há partes dele, por exemplo Daniel, que estão em aramaico. E há palavras que na nossa língua tem mais de 20 traduções. Temos problemas ali. E aí temos que ser muito habilidosos. Essa é a função do teólogo, em saber qual a palavra certa, qual o contexto correto para aquela palavra. Você entende que é complexidade. Outras palavras nós não conseguimos nem a tradução dela. Há uma em Gênesis. Quando Adão ele se encontra com Eva, há uma expressão que está no hebraico. Quando ele olha para Eva, ele fala assim: Zot Hapa'am. E o que significa isso? O máximo que a gente consegue traduzir em português é uau, mas é isso. Não temos como ter certeza. Tanto que o tradutor nem colocou ela, colocou: esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne.
perdeu o brilho da coisa. Ele ficou tão feliz por ver ela, que uau! Mas uau, nossa língua é o quê? Você entende? É complicado você ter essas questões. Então, a linguística é outro problema, nós temos que assumir essa realidade. E nós temos o pecado, que vem e bagunça todo o restante. Porque aí o pecado faz com que nós leiamos textos e nós tiremos as nossas próprias conclusões sobre ele. Quantas pessoas você conhece por aí que você já leu o texto dizendo: olha, a Bíblia manda guardar o sábado, e ela fala o quê? Não concordo. Aí você lê 1, lê 2, lê 20, lê 10, lê 40, e ela fala o quê? Não, está errado. Esse é o problema do pecado. Então nós temos essa somatória de coisas aqui, essa somatória de coisas, e todas elas precisam ser levadas em conta quando nós estamos estudando o texto bíblico. E aqui, o que eu vou fazer com você aqui agora é passar um método de estudo da Bíblia. Vou dar uma dica para você. Anota. Ah, pastor, você vai deixar o PowerPoint? Não. Vai estar escrito? Não. Anota. Anota. 11 dicas, 11 regrinhas para você estudar o texto, para que você leia e fale: agora sim, agora eu estou começando a entender. Ok? 11 regrinhas, simples, fáceis, mas que devem ser seguidas. Anota no celular, na Bíblia, anota, tá? Para que você possa aprender mais. Regra número 1 do estudo da Bíblia. Regra número 1, essa regra aqui, ó. Comece escolhendo uma história que você gosta, uma história que chama a sua atenção. Sempre que eu faço visita, eu tenho o costume de fazer assim: eu pergunto qual é a história da Bíblia que a pessoa gosta. Sempre faço isso. E ela me fala: olha, eu gosto da história de Davi, eu gosto da história de Pedro, eu gosto de Jonas, eu gosto de Jó. E diante do que ela fala, eu escolho um trechinho e dou para ela uma explicação. Semana passada aconteceu uma coisa curiosa, uma visita que eu fiz. A pessoa disse: olha, eu gosto muito do Salmo 23. Salmo 23, qual salmo que é mesmo? Salmo do pastor. E é um salmo fantástico. E curiosamente, naquela semana, um dos meus estudos foi em cima do Salmo 23. Eu já tinha estudado uma vez e voltei a estudar outra vez. Enquanto ela falou: não, olha, a Bíblia é uma Bíblia comum, tá, gente? Não tem nenhum segredo, é a Bíblia igual de vocês, tá? Não tem nada diferente, tá? Tem gente que fala assim: a Bíblia do pastor, mesma coisa, tá? Eu peguei a Bíblia e eu comecei a explicar para ela: olha, esse salmo significa isso, tal, e tal, e tal, e tal, essa cena é tal coisa, essa cena é tal coisa. Quando eu acabei de falar, eu percebi que a Bíblia estava assim. Eu falei: tudo certo? Ele falou: pastor, eu já li esse salmo umas 50 vezes, eu nunca tinha entendido isso não. De onde é que o senhor tirou isso? Eu falei: é da Bíblia, está tudo aqui. Eu pego uma história que eu gosto muito, depois eu começo a ler essa história 5 a 10 vezes por dia. Pegue uma história, escolha essa história e leia ela 5 a 10 vezes por dia. Levanta de manhã, lê um pouquinho. Foi ali trabalhar, parou em algum momento, ao invés de jogar a conversa fiada fora, abre o telefone e lê mais uma vez. Vai almoçar, terminou de almoçar, lê outra vez. Voltou a trabalhar, à tarde ali deu um vazio, não tem muito o que fazer, lê uma outra vez. Voltou para casa antes da tarde, lê de novo. Foi ali dormir, antes de dormir, leia mais uma vez, leia várias vezes a mesma história. Nós passamos batido e não lemos. Geralmente, quando eu estudo com a minha esposa, ela sabe disso, eu falo: lê para mim esse texto aqui. Ela lê, eu falo: lê de novo. Agora respeita a vírgula, olha o ponto, olha a exclamação. Leia, e leia, e leia, várias vezes. Ler a história, não apenas neste ponto que você está lendo, mas procure ler em outros livros. Então você vê lá a história do nascimento de Jesus.
Pegue aquela história, veja em Mateus, veja em Marcos, veja em Lucas, veja em João. Eu sei que João não tem, foi só um exemplo aqui. Pegue a mesma história e compare com a mesma história em outro livro. Você leu lá sobre Salomão construindo o templo, lá no livro de Reis. Vá para Crônicas, leia Crônicas. Leia a mesma história, não só várias vezes, mas em vários livros. Compare as semelhanças e as diferenças entre os relatos. Você vai ler, por exemplo, a história do cego Bartimeu. Em Lucas diz que eram quantos cegos? 1. Em Mateus eram quantos? 2. Pera lá, era 1 ou era 2? Aí alguém resolveu assim: não, pastor, era 1,5, não era baixinho. Leia em várias versões, compare as semelhanças. Não só várias versões da mesma história dentro da Bíblia, mas em várias versões bíblicas. Pega lá a Bíblia Almeida Revista Atualizada, leia nela. A mesma história na Nova Versão Internacional, a mesma história na Nova Almeida Atualizada, e leia em várias versões. Veja as diferenças. E quando você terminar de ler, faça um relatório, escreve assim: olha, dessa história eu entendi, ou dessa história eu não entendi. Faz um relatório, escreve ali o que você entendeu, o que você não entendeu. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vamos agora dividir essa história e fazer perguntas para ela. Eu vou dar para você um exemplo. João capítulo 5 conta uma história, tá? Abre lá em João 5. Abre lá em João capítulo 5. João 5, verso 1 até o verso 18. João 5, do verso 1 até o verso 18. Qual que é o título dela aí? A cura de um paralítico. Então, eu li lá, a cura de um paralítico, ok? Li de 5 a 10 vezes, li em várias versões, li a mesma história em outros lugares. Mas olha que coisa curiosa. Se você prestar bem atenção, essa história, ela se encontra em algum outro lugar da Bíblia. A Bíblia que tem aí, algumas Bíblias têm aquela concordância, que é embaixo do texto ter ali as referências de outros livros. Tem aí referência? Ou seja, o único que contou a história foi quem? João. Com isso, eu começo a fazer algumas perguntas. Primeiro, por que essa história, ou essa palavra, ou essa expressão está aqui? Por que só João contou essa história? Outra pergunta que eu devo fazer: como era a sociedade dessa época? Como era a situação política, a situação socioeconômica? Como era? Outra pergunta: onde essa história se passa? Ela é na cidade? Ela é no campo? Ela é perto do mar? Ela é dentro do barco? Onde ela se passa? Outra pergunta: qual a situação histórica geral que se encontravam os leitores? Estavam no Antigo, no Novo Testamento? Eram dominados por quem? Outra pergunta: a qual cultura está se referindo? Essa pessoa, ela era um judeu? Ela era um pagão? Era grego? Era romano? Outra pergunta: como era o clima? Estava quente? Frio? Estava no outono? Estava na primavera? São perguntas importantíssimas. Quando você começa a fazer essas perguntas, o seu texto começa a brilhar na sua frente, e você fala: pera lá, por que só João contou essa história aqui? Para vocês terem uma noção, quando eu li essa história, eu gerei algumas perguntas. Que festa era a que Jesus foi participar? Onde ele estava antes de ir para Jerusalém?
Que região ficava a porta das ovelhas? Como seria a disposição do tanque em relação ao alpendre? O que significa Betesda? O que levava à cura das pessoas? O que aconteceu com o homem para ele ficar paralítico? Como podia alguém ficar tão tempo? E eu fui fazendo perguntas, e fui fazendo perguntas, e fui fazendo perguntas. São perguntas. Você percebeu a quantidade de perguntas aqui? Eu tenho que perguntar. Eu pergunto para o texto: por quê, para quê, onde, como, quando, quem? E não só faço essas perguntas, eu vou para o outro passo, que o outro passo é responder essas perguntas, e o próprio texto vai me dar as informações. Quando eu terminar de responder essas perguntas, aí eu vou ter 3 parâmetros. Parâmetro 1, eu entendi. Bom, eu entendi que o paralítico, ele ficava ali, aparentemente ele não tinha ninguém que jogasse ele não tinha muitos amigos, isso eu entendi. Há coisas que eu entendi mais ou menos. Por exemplo, por que Jesus pergunta para o paralítico: você quer ficar curado? É uma pergunta óbvia, não? Ele está ali, é paralítico. Aí Jesus pergunta: o que você quer? Eu quero ficar curado. Não é óbvio, né? Mas por que ele fez essa pergunta? E há coisas que eu vou ter que pesquisar mais. O texto conta que um anjo descia e tocava a água. Descia mesmo? E de onde que vem essa história? Quem ensinou isso para eles? São perguntas que eu faço e eu vou obtendo respostas. Algumas eu vou entender, outras vou entender mais ou menos, e algumas eu terei que pesquisar mais. Quarto passo. Vamos ver agora o contexto histórico bíblico. Contexto histórico bíblico. Perguntas que eu vou fazer para esse contexto: qual razão pela qual Deus inspirou o autor a colocar essa história nesse momento? Pergunto para vocês: por que é que esse texto só aparece em João e não aparece nos outros? Vou dar para você um exemplo mais claro. História de Zaqueu. História de Zaqueu. Quantos conhecem? Muito bem. Aonde está a história de Zaqueu? Oi? Lucas 19. Ok. Aonde mais? Não tem. Mas por que é que só Lucas contou a história de Zaqueu e os outros não? Uma história tão bonita de conversão. Aqui vai a explicação. Quem era Zaqueu? Ok. Mateus evangelista era o quê? Só que Zaqueu, dos cobradores de impostos, era o quê? Era o chefe. O que me faz chegar à conclusão que parece que o chefe e o empregado não se davam muito bem. Tanto que ele fala: essa história é melhor não contar. Outro exemplo: quem era João? Discípulo de Jesus, judeu. Judeus gostavam de publicanos, cobradores de impostos? Aí João fala: melhor eu não escrever nada sobre ele, deixa ele quietinho aí. Vou dar para você um outro exemplo: Marcos. Quem era Marcos? Quem era Marcos? Discípulo de Pedro. E quem contou toda a história para Marcos foi Pedro. Pedro gostava de cobrador de impostos? Esse pedaço ele falou assim: tem um tal de... Não, deixa eu falar. Próxima história. Você entendeu? O escritor bíblico, ele é seletivo quando escreve as coisas. É o que o texto me comprova. Ele é seletivo, ele está escolhendo o que vai e o que não vai falar. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. O que contribuiu, o que veio antes, como a história contribuiu com a próxima, qual a relação da história com o livro que ela se encontra? Será que eu encontro alguns outros elementos? Qual era o cenário, qual o contexto, qual o personagem, qual outro texto bíblico me apresenta essa história? São perguntas que eu tenho que fazer. Quarta regra. Vamos analisar os personagens, os seus temperamentos, como era o caráter deles. Pedro
Pedro era o quê? Era o quê? Impulsivo, falava demais, ele pegava a espada, você se lembra até? Aparece lá Elias e Moisés, né? Quem abre a boca por uma bobagem? Pedro, né? Senhor, não quer que monte uma barraca, né? Olha a cena devia ser muito estranho, né? Vamos montar uma barraca aqui, uma para o senhor. Aí só faltou Jesus e falou: Pedro, quietinho, não dê trabalho não, Pedro, tá? Quietinho, não causa confusão. Pedro era sanguíneo. Quem era colérico, quem era fleumático, quem era melancólico? Você tem Elias. Elias está lá no monte orando: Senhor, eu sou o único que fiquei, ninguém. Ô Elias, calma Elias, para de choro, tem 7.000 que não dobrou o joelho para Baal. Calma Elias, calma. Analise os personagens, veja como eles se comportam, veja como eles falam. Sexta regra ou sexta dica: é hora de nós vermos o contexto e aplicar. Como assim? Quão determinantes são os temperamentos de cada um no processo de cada comportamento de cada um nessa história. Então vamos pensar em Pedro. Jesus vai ser preso. Pedro saca a espada e dá-lhe um alvo. Fez certo? Por que não fez certo? Jesus falou: Pedro, e por acaso eu preciso de defesa, Pedro? Calma, Pedro, se eu orasse agora, viriam várias pessoas, vários anjos aqui, de forma uma legião. Calma, Pedro, calma. Se você fosse transportado para os tempos bíblicos, como é que você ia reagir? Ia fazer a mesma coisa que Pedro fez? Ia sacar a espada? Outra pergunta: como cada personagem foi tratado pelos outros? Você se lembra? Jesus está falando com João, está falando com Pedro, aí de repente ele fala assim: Pedro, olha, lá no final de João, né? Você vai ser preso, vai ser levado amarrado. Pedro ficou tão assustado que ele fala assim: e quanto a este? E apontou para João. Jesus responde aqui para ele: quanto a este, que te importa se eu quero que ele viva até que eu venha? Em outras palavras, seu Pedro, cuida da sua vida e deixa de João quietinha. Se mete com ele, Pedro. O problema dele é entre eu e ele aqui. Se envolve não, se meta não. Como você gostaria de ser tratado se você estivesse no lugar dele? Como Jesus tratou ele? Que situação poderia acontecer nos dias de hoje que se assemelha a essa história? Como você reagiria se alguém chegasse falando mal da igreja perto de você? Ia você, como Pedro, sacar a espada e dar na orelha? Entende? São perguntas a serem feitas. São perguntas. Que situação do seu dia a dia se assemelha com essa história? E por aí vai. São várias perguntas que você pode ir fazendo, tá? Sétima regra: vamos comparar as atitudes? Vamos comparar? Então vamos lá. Qual era a situação do personagem? Física, situação mental, situação espiritual. Exemplo: está lá Saul, aparece Samuel, ele começa: ô Samuel, mas que alegria te encontrar aqui, que bom que você veio. E Samuel faz uma pergunta: ô Saul, que barulho que é esse que eu estou ouvindo de bicho? Resposta Saul: olha, o povo pediu e eu deixei eles guardar. Era verdade isso? Não é. Como era a situação mental dele? Ele estava mentindo. E tantas outras perguntas: quais eram as reais necessidades desse personagem? O que as pessoas em redor, caso elas existam, pensavam que ele precisava? Qual o pedido, qual a necessidade? Quais aspectos foram atendidos por Deus? Há coisas que Deus faz e há coisas que Ele não faz. Por exemplo, Marcos 5, Cristo cura o endemoniado. Antes de curar, os demônios fazem um pedido: lança-nos para onde? Os porcos. Cristo atendeu, sim ou não? Sim. Aí o endemoniado foi curado, chegou perto de Jesus e pediu o quê? Senhor, eu quero segui-lo. Ele deixou? Não.
Os demônios foram atendidos. E o que foi curado, não. Por que Jesus fez isso? Você entendeu? São perguntas que eu devo fazer para o texto. Em quais aspectos ele foi atendido por Deus? Qual a reação dele na resposta? Qual a reação do público em redor? Quais eram as situações no seu dia a dia? Onde é que isso acontece com você? Você pede, Deus atende tudo. A minha esposa lá em casa brinca assim: não fica falando que Deus te atende, porque na hora que ele não atender, você vai ficar frustrado. Oitava regra. As histórias bíblicas e hoje, tá? Para entender claramente o que cada palavra significa, é necessário que alguém reconte ou explique de novo. Alguém troque as palavras por outras conhecidas. Dá para você um exemplo. Você lê lá em 1 João: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? Alguém sabe explicar? Concupiscência é desejo de grávida. Quem já teve grávida? Levanta a mão. Isso, as grávidas. Fala um desejo estranho que você teve. Não pode contar? Não teve? Não teve? Olha que coisa. Eu tenho uma familiar que teve desejo de comer tijolo. Desejo, vai brigar? Desejo. É um desejo intenso e inexplicável. O desejo intenso da carne, o desejo intenso dos olhos. Viu como fica mais fácil o texto quando eu troco a palavra concupiscência por desejo? Eu reconto a história nas minhas palavras. O leitor, após ler várias vezes a história da Bíblia, ele responde perguntas, descobre significados, e aí ele começa a recontar a história, mas com as suas palavras. Havia um homem em uma terra chamada Uz. O nome desse homem era Jó. Jó era um homem o quê? Íntegro, era um homem reto, ele temia a Deus e se desviava de qualquer coisa que fosse errada. O que eu fiz? Eu recontei a história onde? Nas minhas palavras. Nas minhas palavras. Nona regra: há alguma palavra-chave ali? Há alguma palavra-chave nesse texto? Está se repetindo muitas vezes. Temos repetições, temos ênfases. Há textos que são repletos de ênfase. Vou dar para você um exemplo. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus a terra porém estava de forma vazia, havia a terra sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a água, disse Deus: haja luz, houve luz, viu Deus que a luz era boa, houve tarde de manhã, primeiro dia. Segundo dia, e disse Deus. E como é que termina? Mas no segundo dia ele não disse que era bom. Já parou para prestar atenção nisso? Ele fala que é bom no primeiro, fala que é bom no terceiro 2 vezes, fala que é bom no quarto, fala que é bom no quinto, bom no sexto, muito bom no sétimo. Repetições. O autor, o escritor, ele não tinha ponto de exclamação, ele não tinha asterisco, ele não tinha vírgula. O que ele tinha para marcar o texto é repetir, 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 repetir. Para você um exemplo, Salmo 119. Ó Senhor, protege-me dos meus inimigos, porque eu amo a sua lei. Ó Senhor, me ajuda, porque eu amo a sua lei. O salmo é sobre o quê? A lei. Entendeu? Repetições. Tem palavra-chave ali. Uma história tem somente uma mensagem a transmitir, ou ela tem mais? Será que essa palavra-chave está me empurrando para alguma coisa? Ela está aparecendo muitas vezes. 10ª regra: agora chegou o momento de você usar o quê? Esse é um caminho que às vezes nós falhamos, e Ellen White condena isso veementemente. Nós lemos um texto e temos preguiça de estudar e fazemos o quê? Corremos para o Espírito de profecia. Ela manda não fazer isso várias vezes. Várias vezes. Veja, isso aqui é palavras dela. O Espírito, o dom de profecia,
não foi dado e nunca pode ser concedido para substituir a Bíblia, pois a Escritura claramente declara que a palavra de Deus é a base pela qual todo ensino e experiência deve ser testado. Entendeu aqui? Esse texto é muito intenso, muito pesado. Como é que eu vou estudar usando o Espírito de profecia? Preste bem atenção nessa frase aqui. Lê para mim, ela bem alto, vai lá. Vamos todo mundo junto, vai. Pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz para guiar homens e mulheres à luz. Como é que você entende esse texto aqui? Eu vou te explicar como é que você entende. Geralmente, quando você vê luz menor e luz maior, você vê isso aqui. Então, Deus, existe uma luz maior, e essa luz maior é a Bíblia, ok? E essa luz maior, ela foi dada, e nós temos uma luz menor. E o texto fala, Deus colocou essa luz menor para apontar. Então, a luz menor aponta a luz maior. Geralmente é assim que nós entendemos o texto, certo? Está correta essa explicação aqui? Sim ou não? Sim ou não? Olha lá, está correto ou não está? Vocês não respondem? Estão aí ainda? Meus amados, essa explicação não está correta não. Não é isso aqui. Veja, o que Ellen White disse é isso aqui. Deus deu uma luz maior, ok? Existe a luz maior, e ela é uma luz menor. Ela é, dentro da luz maior, que é a palavra de Deus, apenas um pequeno feixe de luz, que é tão intenso e poderoso que você lê e você é impulsionado a buscar qual luz? Você lê e fala, mas como é que ela chegou a essa conclusão? De onde é que ela arrancou isso? Vou dar para você um exemplo. Me mostre um texto na Bíblia que fale sobre a tal da estrela na coroa que você vai ter quando você desce do rio. Mas de onde é que ela tirou essa ideia? Ou seja, ela é uma luz menor. Ela está dizendo, olha, isso aqui que eu estou dizendo é só a ponta do iceberg. Há muito mais coisas. E eu fui enviada para guiar, para levar vocês a perceber. Se eu disse isso aqui, é porque existe muito mais. Muito mais. Amados, nós vamos chegar no céu, nós vamos cair para trás de susto, de tanta coisa que a gente achava que entendia aqui, e nós não entendemos. Assim está correto, muito bem. Quais livros eu posso usar no meu estudo da Bíblia, do Espírito de profecia? Patriarcas e Profetas, que começa na criação e vai até os últimos anos do rei Davi. Profetas e Reis, o desejado de todas as nações, que narram ali a história dos evangelhos. Atos dos Apóstolos, o nome já é óbvio. Grande Conflito, que tem tudo ali sobre Daniel e Apocalipse. Parábolas de Jesus é uma ampliação em cima das suas parábolas. O Sermão da Montanha, que você pode chamar de o maior discurso de Cristo nos livros dela, também, e tem tantos outros. São livros que vão apoiar você no seu estudo. No seu estudo. 11ª e última regra. Uma das partes mais importantes em qualquer estudo sério encontra-se justamente em se informar quanto ao que outras pessoas escreveram sobre o assunto que você está pesquisando. Não se engane, Ellen White tinha uma biblioteca a seu dispor e ela lia. Leia o Grande Conflito, inclusive nós vamos entregar esse ano o Grande Conflito. Há várias citações que ela faz de outros autores. Pesquisar outros autores, ver o que eles dizem, veja o que eles falam. Na verdade, na maioria das vezes, uma boa parte dos comentários que você vai consultar, curiosamente, vai ser de estudiosos que não são de nenhuma igreja, e alguns deles, curiosamente, nem creem em Deus. Existem, amados, arqueólogos que descobrem, eu conheço eu tive o privilégio de ter aula com ele, chamado Joseph Garfinkel. Ele provou a existência de Davi.
e ele não é cristão, ele não acredita em Deus. Estranho. Esse fator não deve nos espantar, não, pois a Bíblia mesmo apresenta pessoas que não foram do povo de Deus e receberam visões dele. Faraó recebeu visões. Faraó vai ser salvo? Nabucodonosor teve visão. Você tem Ciro sendo chamado de ungido. Então não se espante com isso aqui, tá? Como é que eu uso o comentário? Presta atenção. Primeiro, confira se existem textos paralelos que expliquem essa expressão. Segundo, confira essa passagem em outras versões. Terceiro, faça uma busca em um bom dicionário. Quarto, faça uma pesquisa em enciclopédia. Quinto, busque nota de rodapé. Tem Bíblia com nota de rodapé. Tem Bíblia com nota. Busca aí na nota de rodapé. Sexto, busque apoio de outros comentários. Aqui tem uma lista de alguns comentários. O nosso comentário bíblico adventista, ótimo material. E tantos outros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu vou terminar aqui com dois conselhos. Leia o primeiro ali, ó. Consegue ler? O constante cuidado com o sagrado gera. O que ele quis dizer é: quanto mais eu lido com coisas sagradas, eu tenho que tomar um cuidado para não ficar o quê? Arrogante. Vejam o povo de Israel e os fariseus. Às vezes você se pega perguntando, eu também me pergunto: nossa, pastor, mas por que é que eles, mesmo vendo Deus ali, conseguiram pecar? Porque o sagrado ficou para eles como uma coisa comum. Ser comum fez com que eles ficassem o quê? Quantas bênçãos Deus concede para você todos os dias? Simples fato do seu coraçãozinho estar batendo sem você pensar, e já é um milagre. Só que é tão comum que nós nos esquecemos, e aí ficamos o quê? Arrogantes. Aí comemos o que queremos, não praticamos exercícios físicos, a gente leva a vida como pode fazer. Alguém fala assim: olha, não come, não, eu sou de fé. Isso é o quê? O constante contato, o constante cuidado com coisas sagradas gera arrogância. Olha o que Ellen White diz: antes de iniciar a pesquisa, é preciso depor as opiniões pré-concebidas, as ideias herdadas e cultivadas. Se examinais as Escrituras para justificar opiniões próprias, nunca alcançareis a verdade. Pesquisai para aprender o que o Senhor disse. Se vos vier convicção ao estudardes, se virdes que vossas opiniões apreciadas não estão em harmonia com a verdade, não interpreteis mal a verdade para acomodá-la à vossa própria crença. Antes, aceitai a luz concedida. Abri a mente e o coração, para que possais contemplar as maravilhas da palavra de... Às vezes você estudando, você vai cair do cavalo com algumas ideias que você tinha, e você vai dizer assim: mas não era assim. Vou terminar com uma história. Teólogo sofre de um mal. Qual é esse mal? Ninguém acredita no teólogo. Você fala, ninguém dá a menor importância para ele falar. Algum tempo atrás, estudando com uma pessoa, ela pediu explicação sobre um texto, e eu, gosto de estudar, dei toda uma explicação para ela, mas na minha explicação eu acabei derrubando um preconceito que ela tinha. Qual era a explicação? Já leu aquele texto? Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, lá estarei eu. Do que é que esse texto está falando? Essa era a pergunta da pessoa. Eu expliquei: olha, esse texto é o seguinte: se você tem algum problema com o seu irmão, diz Mateus 18, vai conversar com ele, fala com ele, argumenta e tudo mais e tal. Se ele não te ouvir,
chama uma segunda testemunha, se não der certo, chama uma terceira, eu levo para a igreja, se não der certo, ok, abandone, deixe ele viver a vida dele. Aí Jesus diz: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, lá estarei eu. Ou seja, o texto está dizendo: se você seguir esses passos, eu estou com você. Chamou uma pessoa, foi lá com outra pessoa, legal. Se você não seguir esses passos, eu não tenho nada a ver com a sua história. Na mente dele, esse texto era para culto de quarta-feira. Como tinha pouquinha gente, ele sempre subia no púlpito e lia: olha, Jesus disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, lá estarei eu. Ele falou assim: pastor, o senhor acabou com a minha argumentação de quarta-feira. Como agora eu vou dizer para os irmãos que Jesus não está ali? Mas eu falei que Jesus não estava lá? Eu falei? Não. Eu falei que aquele texto não dizia isso. Ele ficou bravo comigo quase por 2 anos. Aí essa pessoa foi fazer teologia. Numa das aulas, surpresa, o texto, explicação. Esse texto fala sobre acertar problemas dos irmãos. Aí ele me ligou e falou assim: o senhor não é mais um herege. Meus amados, esse pequeno livro aqui me livrou de fazer muita coisa errada. Muita coisa errada. O simples fato de folhear e estudar com carinho impediu que um rapaz de 19 anos que vê a mãe morta, foi meu caso, eu encontrei a mãe morta, impediu que eu fizesse um monte de besteira. Este livro aqui transformou a minha vida e da minha esposa e continua transformando até hoje. Se há algo que eu posso recomendar a vocês, estudem essas palavras, pesquisem, aprofundem, leiam, releiam, busquem, vão atrás, escavem. Quando vocês fizerem isso, vocês vão se encontrar com Deus maravilhoso que ama você. Mas é só quando vocês parem. Fiquem perto de lá. Amado Pai, nós aqui, Senhor, vimos muita coisa, mas nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude agora a colocá-las em prática. Nos ajude a estudar a Sua palavra. Nos ajude a compreender um pouco mais. Nos ajude, ó Deus, a seguir no caminho que leva à salvação. Não permita, ó Deus, que nós sejamos negligentes no estudo da Bíblia. Abençoa-nos. Nós pedimos e agradecemos por Jesus Cristo. Amém, Senhor. De presente eu vou mandar para o pastor Adriano um resumo dos tópicos para vocês. Beleza? Deus abençoe a todos. Liel,